Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Numa noite fria, um Deus maravilhoso se manifesta aquecendo os nossos corações. E isso é motivo de glorificar e exaltar ao nosso Deus, não? Amém? Amém. Glória a Jesus. Manuel, coloca ali Provérbios 18:10. Provérbio 18:10. Nós aproveitamos a oportunidade para estar saudando você também no YouTube, que poderá estar acompanhando, então, assistindo essa mensagem durante o dia, durante a noite e vários outros dias da semana. O importante é que você receba essa bênção. E o título da mensagem desta noite é: o profético se cumpre a despeito da nossa vontade. O profético se cumpre a despeito da nossa vontade. Nós vamos fazer a leitura inicial de Provérbios 18:10, já explicando de que nós não vamos criar uma doutrina dentro de Provérbios, mas pelo contrário, a leitura é para despertar em cada um de nós um sentimento de segurança. Leamos: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo. Então, vejam bem, vamos levantar uma oração aqui ao Senhor para iniciarmos a explanação da mensagem. Deus maravilhoso, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós já te louvamos. Nós já no louvor sentimos, Senhor, que nós somos únicos diante do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça, por esta noite, por estarmos na tua santa e gloriosa presença, onde nós aproveitamos a oportunidade para pedir-lhe cura a nossa pior enfermidade, que é o pecado. Dá-nos, Senhor, a plena comunhão com o teu Santo Espírito. Nos ensina a termos ouvidos para ouvir a voz do teu Espírito, a nos conduzir nesta longa jornada da vida, aonde as dificuldades se levantam, mas o Senhor certamente tem nos dado a vitória. Assim nós oramos, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Então, nós diríamos que nós não usamos o livro de Provérbios para criar uma doutrina, mas nós escolhemos esse texto para que nós possamos refletir de que a nossa segurança, a sua segurança, a minha segurança, a segurança de todos, ela se encontra no Senhor. Mas, pastor Carlos, por que essa ênfase? Simples. É fácil nós aqui levantarmos alguns breves exemplos. Nós estamos vivendo num mundo extremamente inseguro. As relações, elas estão cada vez menos consolidadas. As amizades leais, sinceras, é artigo de luxo. A política, ela cambaleia nos palcos dos discursos
não atendendo o anseio do povo. De igual forma, meus amados, o mundo descamba para a violência e a guerra, buscando escravizar povos menos favorecidos. É o sinal do tempo. O que é hoje não é mais amanhã. Ainda ontem estávamos conversando com um psiquiatra famoso e naquela conversa nós dizíamos que ele até dizia a dificuldade que ele tem de lidar com as mídias sociais, com a internet. E nós diríamos que o conhecimento, ele se tornou relativo. Você sabe o que é minha? Dizíamos que o conhecimento se tornou relativo hoje. O que eu conheço hoje precisa ser renovado amanhã. E assim sucessivamente, nos colocando com a mente numa velocidade que há décadas atrás não ocorria. Daí está o mundo hoje. Fome, no mundo dito evoluído, enfermidade, e nós somos um povo em que, apesar de toda essa insegurança, nós cremos no Deus forte, que é a nossa torre forte, porque da torre ele vigia a todos os seres viventes sobre a face da terra. Nada escapa do seu olhar. E, meus amados, nós iniciamos titularizando essa mensagem de que o profético se cumprirá a despeito da nossa vontade. A Arta vai estar me perguntando daqui a pouco qual seria a mensagem, pastor Carlos. E eu vou responder da mesma forma. O profético se cumpre a despeito da nossa vontade. Se não vejamos, Emanuel, coloca ali para nós Lucas, no capítulo 18, de 31 a 34. E, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Não há sombra de dúvida. Palavra de poder, de autoridade, sem nenhum senão. Probabilidade situa a ciência humana no campo da matemática. Para Deus se cumpre a sua vontade. Continuando. Pois há de ser entregue às gentes e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Eles andavam com Jesus na sua intimidade, mas eles ainda não haviam entendido completamente a missão. Eles viram que aquele a quem estava à frente
ele produzira muitos sinais, muitos milagres. E certa vez um homem na prisão, denominado Voz que Clama no Deserto, João Batista, ele do cárcere, ele manda aos seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que devia vir ou devemos esperar outro? E a resposta do Senhor Jesus é algo maravilhoso. Ele diz assim: os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mancos andam e caminham. Caminham nesta noite. Amém. Seja abençoado. Ele diz: e a todos é pregado o arrependimento, porque o reino de Deus está no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem, não haveria sombra de dúvida, porque Jesus, quando ele chega naquele momento de agonia, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse compromisso. Cálice ali era compromisso. Passa de mim esse compromisso. Entretanto, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Qual de nós aqui teríamos a capacidade de saber que nós seríamos sacrificados por algo que nós não fizemos e aceitaria de bom grado? Mas ele olhou para mim, pobre pecador. Ele olha para o Mateus, para o Lucas, para todos, enfim, para todos nós, para você que está aí no YouTube. E ele diz assim: eu os amo. Porque a palavra, João vai escrever lá em 1 João, dizendo o seguinte: porque ele nos amou primeiro, antes mesmo que nós o amássemos. Portanto, Deus conhece, Jesus conhece você, muito mais do que você conhece. Na eternidade, você já está caminhando com Jesus, louvando com o anjo, glorificando o seu nome. E só você pode impedir esse cumprimento. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mas por que o Senhor Jesus falaria isso? Porque era profético sobre a vida dele. Isaías, capítulo 53, vamos ler alguns versículos. A partir do primeiro. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Para cada um de nós que estamos ouvindo. 2. Olha para mim, Emanuel. 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. 3. Olha só que coisa maravilhosa. 3. Depois nós podemos dizer de quem o profeta Isaías está falando. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado. E não fizemos dele caso algum. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós o reputamos por ferido, aflito, ferido e oprimido. 5. Mas ele foi ferido. Por quê? Por ele, não pelas nossas transgressões, e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo, que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que castigo é esse que nos traz a paz? Porque todos nós, como pecadores, nós tínhamos sobre nós a ira de Deus e a perdição eterna. Mas o sacrifício de Jesus, pagando o preço na cruz do Calvário, nos deu a possibilidade de reconciliarmos com Deus. E agora nós temos pleno acesso a Deus. Conforme diz o louvor, né, Ágata? Lembra desse louvor? O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o seu nome grande. Olha só que coisa maravilhosa. Nossa vida é assim, irmãos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós não nos tornamos imediatamente as melhores criaturas do mundo, não. É uma longa caminhada. A cada dia o Espírito Santo nos compara a uma árvore. Ele vai tirando as nossas casquinhas. Tira a primeira casca. É doído esse processo. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo, eu tenho que parar com a colar. Daqui a pouco ele vai, quando cicatriza, ele vai e tira mais uma casquinha. Entendeu? Não, isso eu não vou mexer. Nunca eu posso ser crente. Só que tem uma coisa, pastor não vai me mandar. Glória a Deus, né? Ainda bem, então você está liberto. Ainda bem. Então já arrancou mais uma casquinha. Agora é o seguinte, eu vou à igreja assim, tudo tranquilo. Só que tem uma coisa, na quinta-feira tem culto, mas na hora do culto tem um sambão. Esse eu não vou largar, não. Esse eu vou. Ah, vai sim. Quando daqui a pouco, na hora do culto, o Espírito Santo começa a arrancar mais uma casquinha. Assim começa a pesar. Qual é o peso? Sambão ou igreja? Qual a sua resposta? Qual é a minha? Igreja. Por quê? Porque Deus passa a ocupar a primazia em minha vida. Eu passo a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é profético, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. Olha só a bênção. Então, veja bem. Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, onde levantou-se para ali. E no 17, vocês estão conseguindo ler aí? Eu de costa não consigo. Então, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui, não é? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, ele achou o lugar em que estava escrito. 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, porque nós na terra não tínhamos herança. Nós não tínhamos a herança na eternidade. Então nós éramos pobres. A nós estava destinado a morrer e ser condenado. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Você que está aqui nesta noite, você que está ouvindo a mensagem, que estará também ouvindo em dias posteriores, você foi quebrantado de coração. Você abriu a porta do seu coração para que o Espírito Santo de Deus falasse. 19. E apregoar liberdade aos cativos. Quantas coisas nos aprisionavam. Quantas coisas. E hoje nós somos libertos. Dar vista aos cegos, apoio e liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pois bem, nós estamos falando
passagem de um período pré-igreja. Pré-igreja. Mas vamos observar que essa pré-igreja, ela vai ser instituída com a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. E ali estava criada a igreja. E essa igreja, meus amados, ela tinha uma mensagem. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha uma mensagem. E nós vamos observar em Atos 2, 37 a 40. Atos 2, 37 a 40. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Primeira palavra, primeira pregação de Jesus há 2000 anos atrás, exatamente no ano 25 da era cristã. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Estava estabelecido uma mensagem para aquela igreja. E nós podemos irmos lá no Velho Testamento e para falarmos daquele momento. Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser, lá no Velho Testamento, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Estava estabelecida a igreja narrada pelo médico Lucas, que escreveu toda a narrativa de Atos dos Apóstolos. Interessante, meus amados, eu quero despertar em cada um de vós algo maravilhoso. Aquela igreja, ela tinha uma mensagem. E a mensagem daquela igreja era que Jesus, ele era o cumprimento da profecia. Ele veio, ele morreu em lugar de toda a humanidade. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou e cumpriu a promessa dele. Olha a mensagem daquela igreja, forte. Porque ele disse assim: se eu for, eu vou enviar-vos o Espírito Santo, o Consolador. Então aquela igreja dizia: agora nós temos a presença do Consolador no nosso meio. E continua até o nosso tempo. Pois bem, meus amados, eu queria dizer para vocês uma coisa. A narrativa de Atos dos Apóstolos é algo interessante, que continua descrevendo os atos da igreja de hoje. Esse culto aqui, ele está sendo escrito, porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele não teve um final. Os demais livros da Bíblia, você vai ver ali uma conclusão. Atos dos Apóstolos. Manuel, coloca ali para mim. Ele tem 28 capítulos.
Então, eu queria que você colocasse, só para nosso entendimento, do 28 até o 31. 28, 29, 30 e 31. Olha só. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus, olha, nunca mais aquela igreja falou outra coisa a não ser salvação. O resto é engano. É enviada aos gentios, porque eles a ouvirão. Quem são os gentios? Somos nós, que não somos da descendência judaica, o povo escolhido de Deus. Nós somos gentios. Os gentios ouvirão essa mensagem. 29. E havendo ele dito isto, partiram aos judeus, tendo entre si grande contenda, grande discussão. Como é que pode Deus visitar gentios? Não é? E Paulo, 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo. 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aí você aqui, ponto. Esse livro não tem final, porque nós continuamos com a história da igreja. E hoje, essa igreja, ela tem uma mensagem. Qual é a mensagem dessa igreja? Jesus vai voltar. Porque ele prometeu de que, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar um lugar. Porque aonde eu estiver, eu os quero junto de mim. Olha a nossa esperança. É estarmos um dia com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? É a nossa esperança de que o arrebatamento virá. Tessalonicenses, Emanuel, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Tessalonicenses, capítulo 4, 3 e 4. Ok? 3 e 4. É só para te testar, porque você teria que me perguntar, pastor Carlos, é primeiro ou segundo? Aí eu logo já respondo, é segunda Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. Não tem 4. Não tem 4? Então tá bom. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses. Quatro, 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. É a mesma tradução da minha. Vamos ver. Vamos ver se é. 1 Tessalonicenses 4, 16. Olha só. A profecia que está sobre a igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Isso é voz de anjo. E com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo, em todas as épocas, ressuscitarão primeiro. Depois nós, se o Senhor voltar essa noite, nós estamos vivos. Então, veja bem, nós seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só. Para mim encerrar essa mensagem, eu queria vos lembrar de que duas palavras bíblicas que nós precisamos entender. Qual o momento que nós estamos situados na história profética?
perdoe, mas só para entendimento. Vamos lá, 2 Timóteo, no capítulo 4, vamos lá, versículo 3 e 4. 2 Timóteo que eu falei? Foi. Eu falei capítulo 3, Falou. o versículo eu falei 3 e 4. Aham. Então, veja bem, a palavra diz assim, no versículo 1, você não colocou, não precisa, mas diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E agora vem, as pessoas sem o afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, teimosos, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E no 5 diz assim, tendo aparência de piedade, quer dizer, de amor, mas negando a eficácia dela. É? Na 2 Timóteo? Se for 2 Timóteo. 2 Timóteo 3. 3. Tá, não tem problema. Então vamos voltar de novo. 2 Timóteo 3. Tá? 3. Para a gente ler junto. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E, finalmente, esse é o tempo atual. Foi, né? Então agora o mesmo Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, tá? 4, 3 e 4, diz assim, levanta a mão se não é isso, porque virá o tempo em que não sofrerão a doutrina pura da palavra. Prestaram bem atenção nisso? O que é que nós estamos vendo aí? Desvio da palavra. Tá? Cada um prega o que quer, cada um quer fazer o que quiser e está tudo certo. Mas não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que nós estamos vendo hoje. Operação de engano. Isso nos torna observadores que se aproxima o momento da volta de Jesus, que é o cumprimento profético. Então, pastor Carlos, qual é a aplicação que eu preciso fazer dessa mensagem? Eu vi, entendi, me foi explicado, agora eu preciso fazer uma aplicação na minha vida. A hora que eu sair daqui, o que eu vou fazer com essa aplicação? 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Vamos aplicar. Toda a escritura divinamente inspirada. Então, a palavra de Deus não é obra de homem, mas inspirada pelo Espírito Santo, usando aproximadamente 40 autores. Tá? Então, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é isso? Para argumentar, para fazer você, como pregador da palavra de Deus, mostrar que nessa palavra há um projeto de Deus para a sua vida, para mim e para a nossa vida, para corrigir,
Todo homem precisa ser corrigido para instruir em justiça. E finalmente o 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Use a palavra. Quando te faltar tudo, use a palavra. Né, Manuel, Ágata, no dia a dia aqui com o pastor Carlos, como é que é? Ah, mas essa é assim, isso é assim, isso é assim. A palavra de Deus não fala assim. Ah, mas essa é assim, isso é assim. A palavra de Deus não fala assim. Aí chega um ponto que o jovem Manuel diz assim, mas tudo é a palavra de Deus. A minha ainda falta, cada vez mais, a vontade de seguir a palavra de Deus. Que o Senhor nos e os abençoe ricamente. Amém?